hoje vamos falar de NFTs. Tenho a certeza que já ouviu falar deles. Vamos falar da criação e distribuição dos mesmos. A Louis Vuitton prepara-se para lançar uma coleção com benefícios físicos. A Amazon também já o fez. Este mercado seduz clubes de futebol pelo mundo inteiro. E por cá na música, até Kim Barreiros já lançou uma coleção de NFTs. Não sei se sabiam, mas pronto, é disto que vamos falar. Afinal, porque movimentam os NFTs tanto dinheiro e que questões legais levantam. Para falar deste tema, reunimos no auditório do ECU, nesta parceria com a Moraes Leitão, Paulo Rendeiro, é sócio da Moraes Leitão, Nicole Fortunato, que é associado da coordenadora, e o Ashiko Senremtula, que é associado. Bem-vindos mais uma vez, obrigada por estarem connosco. Obrigado. E Nicole, eu dizia aqui que os NFTs movimentam muito dinheiro, fazem muito sucesso, ou pelo menos era assim, e já vamos perceber que mudanças é que existiram aqui. Mas para quem nos está a ouvir e não está a par do que é isto, o que é um NFT exatamente? Bom, então, em termos muito simplistas e para não complicar aqui na parte mais técnica, um NFT é um ativo digital criado numa rede chamada blockchain, que é um sistema descentralizado de arquivo e transmissão de informação, que se distingue dos tokens normais, por exemplo, o Bitcoin normais, ou dos tokens fungíveis, pelo facto de ser infungível, ou seja, tem associado a ele uma característica própria, intrínseca, que o faz ser diferente de todos os outros. Portanto, como se fosse um quadro no mundo real, o NFT tem essa característica de ser infungível e único. Nós já vamos ao longo da nossa conversa aqui desmistificando alguns conceitos que podem ser um bocadinho mais estranhos, mas Chico, já vamos falar também dos desafios legais que tudo isto coloca, mas quando falamos de um NFT, falamos de um criptoativo? Depende. Okay. Que diferenças é que se estivermos a falar num ponto de vista de conceito legal, não. Agora, lato sensu, um ativo criptográfico pode ser considerado um NFT, pode, lato sensu. Mas não é essa a tendência que a regulação tem seguido, nem que a União Europeia incluiu no regulamento MiCA, do qual falámos recentemente. No outro episódio que está disponível no site do ECO, sim. Concluindo, vamos dizer que não são a mesma coisa, porque não têm sido olhados assim, desse ponto de vista, pela legislação e pelos reguladores, quer cá, quer a nível comunitário, não só pelas diferenças que a Nicole há pouco referiu, mas por uma opção meramente legislador de querer diferenciar uma coisa de outra e pelas características inerentes a uns e outros, têm que ser tratados de forma diferente. E quais são as diferenças essenciais? A forma, no fundo, é a fungibilidade de uns e não de outros. Ou seja, temos o NFT que é único, que não é fungível. Temos os criptoativos que são como um outro bem qualquer que possamos ter e trocar. A forma como transacionamos é diferente, a forma, ou aliás, os riscos estão associados aos mesmos são diferentes. Essencialmente, são essas as diferenças. Depois houve uma escolha do legislador, até porque os NFTs são uma realidade um bocadinho posterior enquanto tokens não fungíveis. Há dos criptoativos que é mais antiga, dentro do antigo que isto possa ser. Pode talvez ajudar se nós falarmos, se fizermos aqui uma comparação com o mundo real, ou seja, um quadro é uma coisa que tem valor se mantiver única. Se eu não partir o quadro ao meio, eu não o rasgar. Se eu partir o quadro ao meio, ele deixa de ter pelo menos o mesmo valor que teria de início, não é? Já o dinheiro, a moeda em si, o facto de rasgar uma nota não faz com que aquele valor desapareça, porque se eu lhe meter fita cola à volta, ele continua exatamente o mesmo. Sim. Exatamente, e portanto a regulação tem que ser diferente para uns e para outros. Paulo, na área do desporto, será que nos pode dar alguns exemplos neste universo dos NFTs? Sim, a minha experiência, um ano atrás, um ano e meio, o escritório e com alguns clientes começamos a ter a noção de que os contratos e as ideias associando o desporto ao NFT começaram a surgir em catadupa. Portanto, criar um NFT com um golo, um vídeo de um golo, e criar um NFT, tirar uma fotografia, fazer uma fotografia de uma chuteira de um jogador, criar um NFT, um croma, ao fim e ao cabo, uma fotografia um ativo digital dessa chuteira,
para depois vendê-lo, lançá-lo no mercado, fazer o tal drop e tentar fazer o máximo de dinheiro possível. Mas esse impacto inicial, não sei se ainda vamos depois falar disso, mas o impacto inicial de facto começou a esmorecer e a própria Nicole, que começou a gerir também os contratos, percebeu que houve um boom inicial, ou seja, não foi apenas na área do desporto, foi em áreas como a arte, como a música, como a própria Filipa referiu, do Kim Barreiros em Portugal também, já um bocadinho tardiamente na minha ótica ter vindo ao encontro dos NFTs, mas na área do desporto havia um interesse mútuo. Um primeiro muito na senda daquilo que nós nos anos 80 tínhamos com os cromos da Panini, portanto queríamos tudo fazer que é colecionável seduz muito, não é? Exatamente, na área do desporto acabava por seduzir e portanto tentou-se replicar de uma forma mais moderna, tecnologicamente mais avançada, essa lógica dos collectibles nos NFTs. Na arte, igual, não tanto na lógica de coleção, mas na lógica de eu poder dizer que tenho um bocadinho de uma arte que tem algum valor, portanto, mais por aí. Mas é verdade aquilo que o Paulo refere, que este hype, e aí que sim eu acho que houve um hype, ao contrário de outros temas que temos debatido aqui, que eu acho que são um crescimento mais, que não são bem um hype, aqui houve de facto um hype do NFT, que agora está a desmoralizar um bocadinho, continua a haver investimento no NFT, mas já um investimento mais refinado e mais ponderado naquilo que pode vir a ser a utilidade. Aqueles valores estratosféricos que completos. Que na altura exatamente. Se pagavam. Portanto, mas no mundo do desporto, e em particular no mundo do futebol, tudo mexe muito dinheiro, não é? E tanto do lado, e tu saberás melhor do que eu, as carreiras dos jogadores são carreiras limitadas no tempo e, portanto, é relativamente fácil convencer desportistas, sejam eles quais forem, a aderirem à lógica dos NFTs, na medida em que veem ali uma potencial rentabilidade de futuro, sabendo que as suas carreiras são relativamente curtas, não é? Portanto, é fácil estimular o mercado do lado de quem vai facilitar a criação desse NFT, e há depois essa expectativa que depois o público adira só porque, em teoria, tem uma tal chuteira em fotografia. E aqui é importante só dar esta nota, que eu acho que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas colocam, que é, então, mas qual é a diferença entre eu ter a fotografia da chuteira assinada pelo jogador ou ter um NFT? Na verdade, em termos visuais, na minha ótica, não há diferença absolutamente nenhuma. A diferença está em quem cria. Portanto, o NFT é uma espécie de autógrafo, de assinatura digital. E, portanto, aquilo que acontece é que quem compra aquele NFT sabe que, de alguma forma, o dono daquela chuteira esteve envolvido na criação daquele NFT. Claro, isso pode seduzir, sim. Só para acrescentar, eu acho que também há aqui uma componente de engagement, até, por exemplo, no mundo do desporto, para haver uma ligação mais próxima a figuras que são nossos ídolos, através deste tipo de negócios. Acho que também tem sido... E mesmo aos clubes. E mesmo aos clubes. Um dos exemplos de sócios que eventualmente é dos mais sustentáveis e que ainda se está a aguentar, tinha como vantagens para quem comprasse uma espécie de cartão de sócio especial, poder fazer escolhas que seriam à partida feitas pelo próprio clube. Qual vai ser a cor da caminhoneta que vai levar os jogadores, por exemplo, quem tivesse esse token, esse NFT do clube, poderia ter uma palavra a dizer na escolha. Tinha uma vantagem extra, não é? Mas isso vai ao encontro daquilo que a Nicole dizia, não é? O engagement, quando há uma utilidade, quando há um engagement, quando há uma coisa que se retira desse NFT, há aí um alicerce que pode conseguir fazer com que E que eu acho que é a grande diferença que temos visto em relação aos anos passados, em que tínhamos NFTs a valores voláteis e estratosféricos por nada, e à realidade que temos hoje em dia também. Sim, antigamente, por exemplo, eu recordo-me de estar a ouvir na rádio o caso de um cidadão de Madrid que do nada começou a publicar fotografias dele, a fazer o minting de fotografias dele em NFTs, e do nada começou a ganhar imenso dinheiro. Portanto, eram fenómenos que eles próprios pouco se explicavam. O que notamos agora é que há uma escolha muito mais racional de projetos relacionados com ativos digitais, ou seja, sejam eles quais forem, seja na perspectiva do NFT, seja na perspectiva de tokenização de qualquer outro produto. Mas, Nicole, vamos dar exemplos disso, porque é essa questão de associar um NFT a algo que depois se traduz em alguma coisa física, por exemplo, ou não, ou estas vantagens de poder escolher algumas coisas. Sim, a utilidade, não é? O Paulo seguramente também tem
tem acompanhado que na área do desporto, por exemplo, eu já não quero comprar, eu já não quero comprar o NFT só pelo NFT. Eu quero comprar o NFT porque isso, por exemplo, vai-me permitir ter um one-on-one com um jogador de futebol de quem eu gosto imenso. Exatamente, ou seja, dá-me acesso privilegiado que outros fãs não vão ter. E, portanto, mesmo que eu até não perceba absolutamente nada da tecnologia em si, se o meu amigo teve um one-on-one através de uma determinada plataforma com um jogador de futebol porque adquiriu um NFT, provavelmente isto é um engagement para trazer mais utilizadores para este mundo. Não é? Muito mais do que, se calhar, o metaverso, a gamificação, que são realidades que ainda estão um bocadinho a uma distância que nós achávamos que seria mais curta, mas que, na minha opinião, pelo menos, ainda vai ter que trilhar um caminho muito longo. Aliás, como vimos, a própria Meta tentou democratizar o metaverso e não conseguiu, e é a empresa que é, não é? É engraçado porque essa questão da exclusividade entra depois no segmento das marcas de luxo também, não é? E por isso é que temos marcas de luxo a apostar agora nos NFTs, nos acessos às coleções exclusivas, por exemplo, através deste método. Mas lá está, existe a utilidade, ou seja, eu não adquiro... É sempre em troca de alguma coisa. Em troca de algo. Não é especular. Eu sei que aquela mala da Hermès em NFT, eu não estou à espera que a mala, que o ativo digital em si, passe de 100 para 1000. Eu estou aí a aguardar, a minha expectativa não é de investimento, é de vir a ter um benefício com a marca que outros não têm. E precisamente sobre isso vamos falar, acho que como é que consegue dar, por exemplo, mais exemplos deste... Tu referiste aí há pouco a Louis Vuitton, salvo erro, Sim. No início. Acho que já é a segunda coleção que eles lançam. Na anterior, julgo que deram acesso exclusivo a um número limitado de peças. Acho que a Nike e a Adidas também já tentaram fazer isso. No segmento das marcas de luxo tem-se funcionado muito assim. Mas há outros exemplos fora deste... Falámos aqui do desporto, das marcas de luxo, há mais exemplos disso? Há o mercado de gaming, que a meu ver pode ser um dos principais a ganhar com este tipo de ativo, porque à data, se calhar ainda não é possível, mas vamos imaginar que eu vou comprar uma skin de um jogo para eu próprio usar no meu jogo e com isso ter um desenho diferente do que quer que seja. E é meu, é único, só eu tenho aquele desenho, vamos chamar de desenho para simplificar. Isto ainda não é operacional entre todos os jogos, mas vamos imaginar que a certa altura poderá haver algo que funcione nesse estilo. E isto já não é uma realidade propriamente nova. Hoje em dia chamamos de NFTs, e ainda hoje, em alguns casos, chamamos de skins, pura e simplesmente que não são únicas, mas que à data, em alguns jogos, podem vir a ser únicas e criam um sentimento de pertença para o consumidor, que se calhar é o trigger para poder ser um dos utilizadores desse mercado. No mercado de arte, eu também acho que tem sido bastante ligado, mas numa perspectiva um bocado diferente de peça de arte mesmo, ou de collectible. Julgo que já houve alguns artistas portugueses a entrar por esse mercado, por acaso agora não me lembro se com alguma utility envolvida ou não, mas já poderá ser um caminho a explorar, não é? Poderá, e já tivemos exposições de obras de arte que são NFTs, que a grande diferença é que podemos efetivamente criar algo movimentado, um vídeo, por exemplo. Portanto, o mercado na altura era muito relacionado com esta questão da coleção, não é? E agora está a passar para essa questão da utilidade, portanto está a mudar aqui um bocadinho, com os valores também mais baixos, não é? Não houve aquele... Acho que a parte da coleção ainda não se perdeu totalmente, o que já não faz sentido e que... Mas não na perspectiva de especular. Exatamente, não na perspectiva é isso. Depois de ganhar dinheiro com este cromo, digamos assim. Mais na perspectiva, vou colecionar, vou ficar com este cromo para mim. Mas porque não, eu gosto dele. Porque gosto dele e não porque... Eu gabo mais na perspectiva da caderneta de cromos. Nós fazemos a caderneta, depois não vamos vender os cromos, claro. É a nossa caderneta. Ainda tenho lá umas de 2000. Há quem guarde muitas. É verdade. Mas na verdade, hoje em dia as pessoas já não esperam comprar NFTs para ganhar dinheiro. Acho eu. É a experiência que tenho. Mesmo nos contratos que vão surgindo muito a conta-gotas nos últimos meses, já não há uma coisa que os jogadores geralmente exigem, os mínimos garantidos, portanto, os royalties são baixíssimos, portanto, acaba por não haver grande incentivo, a não ser que seja uma ideia mesmo interessante, como temos este contexto que a Nicole referiu, ter acesso ao jogador, one-on-one, ou
Os sócios.com, que também foi o tal projeto que vingou, tem essa limitação, ok? Quantas vantagens poderemos dar aos sócios? Não sei até que ponto é que a imaginação... São limitadas, não é? Portanto, eu acho que hoje em dia a parte do colecionador continua, e tentar, eu diria que o NFT poderá sobreviver, não como tecnologia, que a tecnologia está mais do que confirmada, mas pelo produto que esteja associado a esse NFT. Já vamos perspectivar esse futuro mais à frente também, gostava também de ouvir a vossa opinião, mas Nicole, que riscos é que as organizações e também os consumidores, os compradores, correm com este tipo de tecnologia? Foi muito engraçado, porque aliás isso foi das primeiras conversas que eu tive com o Paulo quando entrei no escritório, foi precisamente o conseguirmos identificar em conjunto os riscos que existia, por exemplo, quando um jogador de futebol quer colocar a sua imagem em NFTs, não é? Portanto, há toda uma preocupação com o direito da imagem que tem que haver, porque a verdade é que o NFT pode apenas replicar, como acontece em muitos casos, um momento de um golo, mas também pode tentar deformar a imagem e fazer uma caricatura que no final não agrada aquele que é o dono daquela imagem, não é? Portanto, uma das principais preocupações que tivemos desde o início foi garantir que havia sempre direito a última palavra relativamente à aprovação, relativamente àquilo que seria o resultado final do próprio NFT, portanto isto foi uma das preocupações, garantir que havia ali obviamente limites àquilo que seria o que estava relacionado com a propriedade intelectual e com os direitos de imagem do próprio jogador. A questão das FIIs que o Paulo falou é muito bem, portanto, nós não podemos, num contrato destes, que tem um negócio que nós sabemos e reconhecemos hoje em dia, lá está, ainda bem que não o fizemos, de risco, imagina o que era, eu fazia tudo com base em variáveis e com base naquilo que seria o valor final de valorização daquele NFT. Como vimos, de facto isto foi um boom. Se nós não tivéssemos tido o cuidado de colocar aqueles mínimos garantidos que no fundo pagavam o esforço do jogador em ir tirar a fotografia, em ir ao estúdio fazer um vídeo, ou todo esse tempo que também se retira a quem seja, o custo de oportunidade, aquilo na realidade tinha sido um prejuízo, não apenas para a empresa que o está a tentar distribuir, como também para o próprio que perdeu tempo nisso e que cedeu a sua imagem para um projeto que não foi frutífero. E isso acarreta depois riscos reputacionais também. Claro, exatamente. Estamos a falar de... Exatamente. Olha, estamos a falar de pessoas que querem salvaguardar a sua imagem, querem garantir que estão nos melhores projetos. Aliás, tivemos alguns projetos em que a tentativa de fraude era óbvia, quer dizer, e portanto, conseguirmos estar alerta e dentro do mercado e perceber quais são os riscos é muito importante para dar essa confiança. E hoje um jogador só entrará num projeto desses, primeiro, se o pagamento for em fiat e não em cripto, porque já não há confiança. E por outro lado, tem que haver um mínimo garantido que compense o custo de oportunidade, porque se está a fazer aquilo, não está a fazer outra coisa, porque os jogadores têm horas limitadas para fazer gravações, mesmo perante as obrigações que têm com os seus clubes, e eles próprios, mentalmente, têm horas, mesmo que eles já ganham muito dinheiro, tem que lhes valer a pena estar ali 2 ou 3 horas a fazer uma gravação, porque senão não fazem. Claro. E a verdade é que se fossem para a televisão teriam que pagar por aquele momento, não é? Portanto, se for para fazer uma publicidade... É difícil, e até porque há empresas que tentaram projetos e depois acabam por não ser viáveis, porque investiram tanto em licenças com clubes, com ligas, mesmo com jogadores, que depois o projeto não é viável. Já gastaram tanto dinheiro que depois eles próprios não conseguem e depois vão à falência, ou solvência, como já está a acontecer com muitas empresas. Portanto, acabam por ficar só as fortes. Claro, e para quem compra, Nicole? Para quem compra, eu penso que a principal preocupação, primeiro, o facto de ainda haver o facto de haver pouca regulação à volta desta área, e isso obviamente gera uma dificuldade de controle de regulação que de alguma forma proteja o consumidor, que acaba por ser sempre ali uma parte relativamente mais fraca no negócio. E segundo, uma das questões que eu acho que é extremamente preocupante na lógica do NFT é que, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, o NFT de facto é transacionado numa rede blockchain, regra geral na Ethereum, apesar de existirem outras, mas o ficheiro que no fundo dá a característica de autenticidade e de unicidade e de infungibilidade ao NFT
não está armazenado na blockchain. Ele pode estar armazenado no outro lado enquanto não é transacionado. E, portanto, se o utilizador não tiver o cuidado de perceber se o NFT está ou não armazenado num Interplanetary File System, que é, no fundo, um protocolo que é uma espécie de protocolo semelhante à blockchain que não é a blockchain, se ele, de facto, não estiver arquivado ou se o utilizador não tiver o cuidado de verificar se este arquivo está bem feito, pode acontecer, eu, por exemplo, vendo um NFT à Flipa, a Flipa pensa que tem um NFT e tem acesso a um link, não é? Que tem os assets, e de repente há um dia que vai abrir o link e não tem lá nada, porque o ficheiro eu apaguei. E, portanto, isto é um risco, não é? Para além disso, há várias tentativas de... tem que se ter cuidado com os sites onde se adquire, tem que se ter cuidado com a forma como se adquire e, sobretudo, a expectativa daquilo que se está a adquirir. Porque acho que às vezes depois pode haver um certo defraudar da expectativa do utilizador. Portanto, e além desse, depois o risco de liquidez. Portanto, exatamente, claro. Para quem compre, lá está, que não seja apenas para colecionar e possa pensar, será que um dia vou vender isto? Nem que não seja muito mais caro, vou conseguir tornar isto outra vez num ativo líquido? Pode acontecer que não consiga, que não tenha mercado para transacionar. Sim. Se não bem interessados. A Nicole falava há pouco dos desafios legais que tudo isto coloca, falava da questão dos direitos de autor, por exemplo. Que desafios são estes? Esse tema já foi um tema que já está um bocadinho mais, eu acho... esclarecido. Exatamente. Eu não sou, de facto, especialista em propriedade intelectual, tenho algumas bases, mas é um tema que já está mais saneado, digamos assim, porque já toda a gente percebeu que o que eu estou a adquirir ali muitas vezes não é a propriedade intelectual do ativo em si, mas sim apenas uma licença de utilização em determinado contexto. Da mesma forma que eu, quando adquiro um quadro, eu não estou, obviamente, a adquirir, enfim... Os direitos de autor. Os direitos de autor, não é? Portanto, eu estou a adquirir a utilização daquele quadro, pelo menos penso que seja assim que a lógica que está subjacente a isto. Portanto, a questão de propriedade intelectual em si, a menos que de facto exista um contrato paralelo em que se estabelecem termos e condições em que se diz, não, eu, por exemplo, quando estou a fazer um NFT ou a tokenizar uma música e vou vender essa música, estou também a vender os direitos dessa música, à partida não deve haver a expectativa de que se está a adquirir ali os direitos de propriedade intelectual dessa música, que eu até acho que é mais aí que se gerou essa questão à volta da API. Desmistificando um bocadinho aqui, se calhar aquilo que nós temos hoje em dia para regular esta realidade é suficiente? Ou será que precisamos de ir um bocadinho mais além? É uma boa pergunta. Eu confesso que, para mim, a necessidade de legislação vai mais no sentido de conseguir que toda a transação em mercados de NFTs e cripto em geral precisa de regulação, e aqui sou um bocadinho europeia, para que isto consiga chegar ao mainstream. E, sobretudo, precisa de ter empresas de confiança, para as Louis Vuittons, as grandes operadoras de telecomunicações, a também confiarem neste novo universo. Portanto, é a segurança que nós queremos. Exatamente, porque era aquela lógica que eu estava a dizer, enquanto eu não sentir que as pessoas que me rodeiam, que não são especialistas no tema, não se sentem compelidas a investir nesta área, e não se sentem porquê? Porque não percebem. Porque sentem que é um nicho, porque sentem que é uma área difícil de entrar, difícil de perceber. Reparem, o próprio conceito de blockchain para uma pessoa que não tem interesse nas áreas, hoje em dia talvez menos, mas não é um conceito fácil de perceber. O que é isto do sistema descentralizado? Porque é que ele é diferente do sistema centralizado que temos, por exemplo, de armazenamento de informação numa grande empresa ou numa pequena empresa? Qual é a diferença aqui? Qual é a vantagem? Quais são os custos? E tudo isto são antecedentes que se tem que perceber muito bem antes de conseguirmos passar toda esta nova trend para o será que os NFTs vão ter chama suficiente, o tal boom inicial que agora já esmoreceu mais para continuar, porque existirão com certeza outras formas de ter essa exclusividade, por exemplo, nos clubes de futebol, não é? Que não os NFTs, chegaremos a esse ponto em que a regulação de facto vai continuar, porque os NFTs vão continuar também a ser um bom ativo? A minha questão é, eu acho que a blockchain faz muito sentido em determinados setores, por exemplo, em supply chain, em cadeias de distribuição faz todo sentido porque temos várias entidades a querer garantir um determinado resultado no final e nem sempre as entidades confiam entre si. No caso dos NFTs, o que eu sinto é que pode haver formas menos onerosas e menos complexas de se atingir o mesmo resultado. E, portanto, isto é uma coisa que as empresas devem pensar quando querem passar para um trend NFT, ou seja,
Ou, de facto, por exemplo, se eu quiser criar fan tokens num clube, não é? Será que eu preciso mesmo de um sistema descentralizado para vender fan tokens? Ou será que uns meros vouchers conseguem ter exatamente o mesmo efeito sem eu ter os custos associados a um projeto com NFTs e etc. Portanto, este Ou uma senha de acesso. Ou uma senha de acesso. Portanto, na nossa opinião, e já tendo amadurecido um bocadinho a nossa experiência nestas áreas, o que sentimos é que a empresa deve primeiro equacionar se de facto precisa, ou se faz sentido, ou se tem viabilidade ou perspectiva de crescimento económico pelo facto de ser um NFT que é transacionável em blockchain e entra num determinado universo, ou se, olhando para aquilo que é, fazendo um estudo de mercado e vendo, por exemplo, qual é a característica dos meus sócios, se faz sentido esse investimento, porque eles não vão lá conseguir chegar, não é? Portanto, acho que Neste momento ainda é um segmento um bocado de nicho. E se passar para o não nicho, aí sim. Agora, também pode haver aquela tentativa de trazer outro tipo de sócios, não é? E não aquele que é outro tipo de clientes ao meu negócio. E muitas vezes, e acho que ultimamente o que houve foi um bocadinho essa perspectiva de querer chegar a outro tipo de clientes, de população. Portanto, Algum exemplo concreto, Nicole? Os jovens, eu por exemplo fiquei agradavelmente surpreendida porque há pouco tempo, quando estava a falar com um advogado júnior sobre estes projetos e lhe pedi ajuda, percebi que ele era utilizador de alguns projetos, lá está, mas daqueles que têm a utilidade de eu poder vir a ter uma entrevista com o meu jogador preferido. E, portanto, há jovens que já têm, de facto, uma abertura e uma compreensão destes sistemas e uma curiosidade natural, e para alguns negócios que podem já estar mais virados para uma determinada faixa etária da população já mais envelhecida, pode ser uma forma de rejuvenescer um bocadinho aquilo que é o seu, por exemplo, uma Louis Vuitton, não é uma marca típica de um jovem de 20 anos, diria eu. Portanto, pode ser uma forma de começar a chegar a esse tipo de população. O que é que lhe parece, Paulo, em relação ao desporto? Em relação ao desporto, eu diria que o NFT como tecnologia funciona, mas cada vez mais se vai deixar de falar de NFT propriamente dito. Acho que vamos falar do produto que está associado ao NFT. A ideia que eu tenho e dos clientes com quem vou falando, há já um certo estigma, se calhar porque tivemos a bolha que rebentou, há um certo estigma associado ao NFT e a comunicação agora é mais feita na perspectiva do produto e não propriamente da tecnologia. E se houver uma utilidade, se houver o tal engagement, eu acho que tem pernas para andar, não numa perspectiva de especulação financeira, vamos agora fazer 100 mil euros de lucro com este NFT que acabei de comprar, mas numa perspectiva é uma utilidade como outra qualquer, podemos comprar digitalmente. Eu diria que daqui a um ano temos encontro marcado novamente para falar sobre este assunto, que possivelmente tudo mudou nessa altura. Perceberemos se os NFTs continuam a ter essa utilidade ou não e o que é que mudou exatamente. Paulo, Nicole e Chico, muito obrigada. Obrigada. Nós vamos continuar a falar de inovação, regulação, tecnologia nestas conversas do ECO com a Moraes Leitão e contamos consigo. Até lá.